Oi, gente! Você já percebeu que às vezes a gente fala tanto sobre um plano que parece que ele perde a força antes mesmo de acontecer? Bem, esse é o nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre crescer em silêncio. Então eu vou partilhar aqui, mais uma vez experiências, o meu ponto de vista, sobre esse tema e espero que vocês também do outro lado partilhem também para a gente ter aqui mais um bate-papo e uma conversa legal. Gente, quando eu escolhi, esse tema para a gente conversar, antes de mais, sobre o crescimento, em silêncio. Não é sobre você ficar numa noia, numa paranoia de não contar nada pra ninguém, esconder tudo e achar que tá todo mundo assim, tipo, fissurado. Primeiro que as pessoas estão vivendo a vida delas, Tem preocupações, têm os próprios sonhos. Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui no vídeo, E você não é protagonista na vida das outras pessoas, Assim como ao contrário, cada um é protagonista na sua vida. Mas esse tema, do crescer em silêncio é pra gente entender que assim, há planos e sonhos nossos, que no decorrer da vida, é claro que é muito bom compartilhar, com os amigos, com quem a gente ama, mas eu acho que tudo acontece no momento certo, ok? A gente vai falar aqui bastante, eu trouxe aqui alguns tópicos também bem interessantes, mas é sobre saber o momento certo, não é sobre não compartilhar, é sobre saber o momento certo, porque há planos que inicialmente ainda são frágeis, sabe? Mesmo as pessoas que a gente ama e que amam a gente, É claro que há muitas pessoas torcendo pela gente, mas às vezes é aquela ansiedade, você já vai estar ansioso também para começar um novo projeto ali, um novo sonho, conquistar algo, e é super normal também as pessoas, também ficarem numa certa ansiedade. Então é mais sobre o momento certo, o momento de escolher quando vai partilhar isso, com as pessoas que a gente admira e que também nos admiram. Eu já tive uma fase da minha vida que pra mim tava tudo bem, sempre contar, sabe? E, claro, muitas vezes meus planos, não deram certo, mas eu não gosto também de culpar só porque, eu contei antes, boquinha de sacola. Não é sobre isso. Mas é porque também, às vezes, no meio do caminho, a gente vai mudando ali algumas coisas. E quando a gente quer partilhar as coisas, às vezes a gente espera uma validação, uma aprovação, às vezes a gente quer ouvir o que a gente quer. Só que é aquilo, a gente não tem controle sobre o outro. E as pessoas, elas também, têm os seus medos, suas inseguranças, e às vezes, sem maldade, elas acabam refletindo e partilhando. Imagina, sei lá, às vezes eu tenho uma vontade de pular de bungee jump, o que não é verdade. Mas imagina, eu conto isso pra uma amiga que tem medo de altura. Ela vai falar, você tá maluca, minha filha, entendeu? E eu nem tinha medo disso. Mas aí eu começo, talvez, caramba, eu não tinha pensado nisso, que é muito alto, entendeu? Ela não falou aquilo, tipo, pra me desanimar ou nada. Ela só falou que algo do ponto de vista dela, ela tem medo de altura. Então, assim, só de... imagina, uma pessoa querida, amiga, fazendo isso, é claro que ela vai ficar com medo. Isso às vezes acaba contagiando a gente também, Então, esse é um exemplo bobinho, assim, que eu dei, mas só para vocês entenderem que realmente, às vezes é o momento, às vezes as pessoas elas não sabem, não têm muita informação daquilo que você quer fazer, e é normal existir a preocupação, a ansiedade, Então, e tem coisas que às vezes é melhor a gente guardar e esperar, porque você vai ter uma experiência, você vai viver uma outra coisa que às vezes é diferente daquilo que a pessoa viveu, entendeu? Puxando, para o que eu falei, agora anteriormente, é que cada pessoa, ela vai ter uma opinião, então ela vai puxar, para aquilo que ela viveu, Cada pessoa enxerga a vida pelas próprias experiências. Quando você conta um sonho, é normal a pessoa responder baseada nos medos dela e não necessariamente na sua realidade. E é isso, pessoal, é sobre o que eu falei antes. Então, você às vezes vai contar algo que para você é super empolgante, é super de boa, mas para aquela pessoa que tem a sua lente, daquilo que ela viveu e dos medos dela,
às vezes ela vai compartilhar mais esses medos e ansiedade. E às vezes não é isso o que você quer ouvir, né? Às vezes é normal. Imagina, você quer iniciar um novo projeto, quer abrir um novo negócio. E as pessoas, mas isso dá dinheiro? Olha, cuidado, hein? Olha, eu já ouvi fulano, cicrano e beltrano, entendeu? E fora que a gente, como eu falei, vai ter momentos, vai ter fases desse projeto que a gente pode mudar a rota, entendeu? E querer fazer alguma outra coisa, então a gente acaba tendo que cair naquela coisa de ter que se justificar ou não tá 100% preparado, e aí você tem que segurar um pouco, parar no meio do caminho, não seguir em frente, depois as pessoas ficam perguntando, mas e aí, já deu certo? E não sei o quê. E aí vai criando aquela nuvem de ansiedade de todos, né? Por isso que é sobre esperar, né, esse momento certo chegar, para você já até ter uma noção de, imagina, olha, eu partilho aqui um projeto que eu comecei já há algum tempo e acho que agora é o momento certo para falar por causa disso. Claro, você também não precisa ficar arrumando 1000 justificativas, contando ali muitos detalhes, mas quando você achar que é o momento certo de dividir isso, né, com alguém que você ama, já é mais tranquilo, né? Você já passou por certas fases, por certas coisas, e aí fica mais de boa para você compartilhar. E aí é que entra uma parte que eu gosto bastante, que é o silêncio. Ele te traz uma certa clareza, porque quando você tá, né, como protagonista da sua vida e que você tem que tomar decisões, assumir responsabilidades e saber lidar com as consequências, às vezes o silêncio é o seu melhor amigo, porque é aquilo, vai ter momentos bons e momentos ruins. E, claro, você vai ter que aprender a lidar com certas escolhas que você teve. Então, no silêncio, você às vezes consegue pegar ali uma direção e ir, porque você não tem, assim, o barulho, digamos assim, do externo para te confundir tanto. Então, às vezes a gente tem que, eu sei, é muito clichê, o olhar para dentro e pensar e refletir, mas o silêncio te traz isso, né? Então, às vezes, muitas pessoas dando opiniões e ideias, às vezes você fica muito confuso. Então, uma coisa que era para ser mais tranquila, mais de boa, acaba sendo ali uma bagunça enorme. Então, assim, usem o silêncio também a favor de vocês. Porque, como eu falei, quando ninguém sabe, né, daquilo que você está fazendo, você tem a liberdade total para mudar, para recomeçar, ou até mesmo parar. Às vezes, no meio do caminho, você viu que aquele projeto, na verdade, não era tão bom assim para o momento da vida que você está. Então, você tem essa liberdade, digamos assim, de mudar, trocar, recomeçar, sem ter que ficar se justificando, né? Ou sempre pensando, né, naquilo que a gente falou, na aprovação, no julgamento das outras pessoas, porque na verdade a gente. É claro que a gente se importa, né? Obviamente que não pode ser algo que, né, faça você ter medo de tomar uma atitude e fazer certas coisas, mas é normal, a gente quer que os nossos amigos, nossos familiares estejam, né, do nosso lado. Nem sempre vão estar, mas aí você também tem que ter a clareza de saber o que também é melhor para você, tá bem? Então, usem essa parte, né, como eu falei, do silêncio a favor de vocês. E uma dica também que eu dou para vocês é que nem todo plano ele precisa sobreviver. Alguns existem justamente para nos mostrar outro caminho. E já levando também aqui para um outro lado mais espiritual, crescer também é se proteger, né, de certas coisas e, como eu falei, opiniões e vibrações e energias naquilo que eu acredito. Eu acho que hoje eu tenho projetos que ninguém sabe, né, que eu tenho feito e tá tudo bem, pode chegar na hora certa, eu posso compartilhar ou não também, porque aquilo eu posso ter mudado de ideia, posso ter visto que aquilo não era bem aquilo que eu gostaria, mas é isso, né? Usando ali o silêncio ao meu favor, eu consigo, né, me proteger ou até amadurecer certas ideias melhor, ou vivendo,
né, aquela experiência e vendo que realmente não era tão bom assim. Há coisas, gente, que mesmo que as pessoas falem, né, mesmo que hoje eu tenho até muito cuidado, às vezes quando algumas pessoas também vão compartilhar algumas coisas. Primeiro que assim, por mais que eu tenha vivido a experiência, às vezes aquela pessoa vai ser diferente, entendeu? Ela vai ter uma outra ideia, uma outra postura que talvez eu não tive. Então, assim, às vezes é difícil a gente falar, olha, fulano, cuidado e tudo. É claro que se você vê que é uma coisa assim, grave, que vá, né, ter perigo na vida daquela pessoa, que seja algo ali perigoso, tudo bem a gente alertar. Mas até isso, tem pessoas que, dependendo da fase que elas vão estar, elas não vão querer te ouvir. Então elas também precisam, às vezes, realmente viver aquilo, né? Ter aquela experiência para elas poderem sentir e falar, ok, talvez isso aqui não tenha sido tão legal, né? A gente não consegue ajudar todo mundo e aquilo. Nem todo mundo quer a sua ajuda também, né? Por isso que agora, quando eu tô num projeto, né, eu prefiro pensar em estar construindo, em fazer pequenas ações, sabe? O meu foco vira todo para isso, em construir, sem ter que ficar, imagina, me explicando muito, entendeu? Na verdade, eu prefiro estar realizando do que ficar me explicando, né? Hoje, essas são as minhas escolhas. E a gente também tem que pensar que, né, o resultado fala mais alto. É normal, né? Às vezes a gente quer anunciar, olha, eu vou começar a academia, olha, eu vou começar aquele projeto tal, olha, eu vou começar ali um novo idioma, mas é aquilo, às vezes do dia pra noite a tua vida vira de cabeça para baixo e as pessoas ficam ali, né, esperando, e aí perguntam, poxa, mas você não tinha começado a academia? Caramba, mas e aquele novo idioma? Você ainda não aprendeu? E aí você também acaba se frustrando, né, por falar às vezes cedo demais. Então, hoje eu prefiro falar assim, caramba, lembra daquele sonho? Então, já consegui, já realizei, sei lá, nossa, lembra que eu queria aprender inglês? Então, agora já tô falando. E é mais sobre isso, e como eu falei, as pessoas vão estar focadas nas vidas delas também. Então, às vezes elas nem vão prestar atenção. Então, às vezes você não precisa ficar noiado, pensando, ai meu Deus, poxa, por quê? Entendeu? E ao contrário também, tá, gente? Não fiquem tristes ou achem que vocês estão ficando de fora se quando um grande amigo ou alguém da família ou qualquer pessoa que seja especial para você não te contar no momento. Na verdade, você tem que ter orgulho dessa pessoa e pensar, caramba, ela tá realizando o sonho, né? É sobre, literalmente, o resultado. Contra fatos não há argumentos. Se aquela pessoa depois partilhou, amiga, ai, vou fazer um intercâmbio, consegui, vou lá fazer um intercâmbio. Você tem que ficar feliz, caramba, ela vai realizar um sonho. Eu sempre penso nisso, caramba, a pessoa tá ali realizando o sonho dela. E eu fico muito feliz vendo as pessoas que eu amo também realizando os sonhos delas. Eu acho que todo mundo tinha que realizar o seu sonho, né? E a gente já tá quase chegando no final. Acho que uma boa experiência, que eu diria que foi bem legal e foi meio que decidida no silêncio, foi a minha imigração. Eu planejei tudo e basicamente só fui contando, né, para as pessoas que eram importantes para mim alguns meses antes. E assim, foi muito bom, porque como eu falei aqui no vídeo, né, é sobre o silêncio, né, claro que eu tinha muitas dúvidas e tava naquela ansiedade, até porque eu nunca tinha saído do Brasil. Mas assim, hoje a gente tem informação, né, a rodo aí, né, na internet. Claro que a gente também tem que saber filtrar o que é bom e o que é ruim. Mas foi muito legal pra mim. E assim, quando eu contei pra amigos e família, deu pra ver que eles ficaram super felizes, né? E eu já tinha resolvido tudo. Basicamente, eu só falei, gente, daqui a um mês eu tô indo pra Portugal. E assim, claro que eles ficaram, uau, em choque e tudo, mas já tava tudo resolvido, sabe? Não entrou aquela coisa, mas e aí? Mas olha, você sabe que tem que fazer isso, sabe que tem que fazer aquilo? Não, porque eu já tinha feito tudo, né? Foi só mesmo a notícia. Então essa foi uma das experiências que eu tive, que deram super certo. E foi muito legal. E hoje, claro, eu tenho pequenos projetos, pequenos sonhos também que eu ainda tô construindo, projetos que eu já deixei pra lá, ok? E que não fazem mais sentido, mas é como eu falei, nem tudo precisa ser dito, né? Então, assim, quando algo muito legal dá certo,
é sempre bom procurar um bom momento ali pra gente poder compartilhar. Então, gente, talvez exista um sonho aí dentro de você que não precisa de mais opiniões. Talvez ele só precise de um pouco mais de silêncio. Uau! Vamos para a nossa frase da reflexão, que está aqui, ó, no meu caderninho. Então vamos lá, para fechar aqui com chave de ouro. Nem tudo o que é importante precisa ser anunciado. Algumas das melhores coisas da nossa vida acontecem enquanto ninguém está olhando. Que coisa maravilhosa! Gente, é isso. O tema de hoje é esse. Espero que vocês gostem. Compartilhem, curtem, comentem. Falem também um pouco aí da experiência de vocês, claro. Se vocês também tiverem sonhos, não precisa falar. É aquilo que a gente falou no vídeo. Mas fala, olha, eu tenho aqui um projeto e eu tenho certeza que eu vou realizar. E a gente vai ficar aqui na torcida. Tá bem? Até o próximo tema. Tchauzinho!